Boa noite. É sempre um prazer voltar à Casa João Ramalho. Esse ambiente, como diz a música, de muita luz. E que essa luz possa realmente entrar dentro dos nossos corações, nos contaminando com essa energia maravilhosa. E que todos nós possamos aprender um pouco hoje, né? O palestrante também aprende muito. E que me seja permitido, com a graça de Deus, passar sobre um tema que eu considero um dos principais do nosso Evangelho, que é falar sobre o dever. O dever ele está no capítulo 17, cujo tema principal é Sede Perfeitos. Só o nome, do capítulo principal já nos dá uma ideia da importância desse capítulo, onde nos são mostradas através de algumas linhas como que a gente pode ser perfeito, como que nós podemos chegar à perfeição, quais os caminhos que a gente tem que tomar para que nós consigamos a nossa evolução. O dever está no item 7 desse capítulo. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas, por favor, se não conhecerem, busquem essas informações no Evangelho quando vocês chegarem em casa, porque realmente vocês vão ver que é um capítulo muito lindo. Ele fala sobre o homem de bem, fala sobre a virtude. E o meu dever hoje é falar sobre o dever. Quando a gente pensa em dever, às vezes nos vem a ideia, fala assim, eu fiz meu trabalho, eu cumpri o que estava estabelecido, eu cumpri o meu dever. É o que vem na nossa cabeça, não é verdade? É errado? Não. Mas hoje eu vou enfocar o nosso dever moral, que é muito mais difícil do que o dever convencional que a gente normalmente tem nas mentes. Para começar, o Evangelho nos diz que esse dever moral nada mais é que o conjunto das prescrições da lei moral, ou seja, das leis de Deus. Então é fácil, não é? Nós sabemos que as leis divinas são imutáveis, que passa séculos, mudam-se os povos e ela continua igual. Então é fácil para a gente agir dentro dela? Penso que não. Principalmente porque ainda a gente não está com um grau todo de evolução. Mas nós vamos chegar lá, pessoal. Então, esses conjunto de prescrições, que é o dever, é a regra de conduta de cada um, é a maneira como a gente se comporta, ou que nós, pelo menos, deveríamos nos comportar para nós mesmos, para o nosso próximo e para Deus. É profundo, pessoal. É muito profundo o assunto de hoje. Esse dever que a gente vai colocar, ele não está na esfera da sociedade comum. Ele está numa esfera mais elevada, acima da humanidade. Porque ele foi trazido pelo nosso grande amigo, o nosso Pai querido, Deus. Ele nos dá todas as ferramentas que nós precisamos para alcançarmos a elevação espiritual. E nos ensina através das suas leis o que nós temos que fazer. Então, esse dever que a gente está enfocando hoje é aquele dever que leva as pessoas a serem diferentes, que leva as pessoas a serem especiais, que leva aquelas pessoas a uma atitude de devotamento, de entrega, que quando a gente observa, fala assim, o que essa pessoa tem de diferente? Por que ela consegue fazer desse jeito e eu não? O que distingue as nossas pessoas de um Chico Xavier, de um Bezerra de Menezes, de um Eurípides Barçanufo, e no grau maior Jesus. Todos eles entenderam e exerceram quase que perfeitamente o dever moral que cada um deles tinha vindo nesse planeta. E nos servem de exemplo. Porque se eles puderam, nós ao nosso tempo também poderemos. Olha só que coisa maravilhosa. Um dia eu vou ser um Chico, um dia eu vou ser um Bezerra, um dia eu vou ser um Eurípides Barçanufo. Só um detalhe, vai demorar muito.
Eu não sei precisar quantas dezenas, centenas de encarnações nós vamos chegar lá. Mas depende da gente. Depende dos nossos valores morais, depende da aplicação que a gente faz desse dever moral na nossa vida. E se nós estamos aqui hoje e vamos estar abertos a escutar, procurando não dormir, nós vamos tentar entender um pouquinho mais que princípios básicos são estabelecidos dentro desse dever. E o dever, ele não é idêntico para todos nós. O meu dever é diferente de todos vocês. Por quê? Porque o dever de cada um está com base no conhecimento daquilo que a gente sabe o que é certo e errado. A capacidade de discernir o que é correto. Então, para mim, algumas coisas podem ser que sejam moralmente corretas, para outras pessoas não. Nós não estamos falando de dever moral. Então, algumas atitudes que eu tomo, para muita gente pode ser um escândalo, e vice-versa. Então, em princípio, nós precisamos saber respeitar o estágio de cada um, para nós respeitarmos, sermos respeitados no nosso. Então, cada um de nós tem uma concepção um pouquinho diferente do que vem a ser o dever. Depende o grau de evolução. Uma situação simples para nós ganha uma conotação muito grande se a gente for colocar lá na frente do Chico. O Chico, todo mundo sabe, era um espelho de humildade. Um espelho de humildade. Uma vez uma senhora chegou para o Chico e falou assim: Chico, eu já sei o que eu fui no tempo de Jesus. Eu fui uma das mártires do tempo de Jesus. Eu fui comida por um leão na arena. Ao Chico, com toda a bondade, sem julgar nada, e a pessoa que moralmente correta, ela não julga as outras pessoas, falou assim para ele: eu também sei o que eu fui na arena. Ele falou: o que você foi? Eu fui a pulga do leão que comeu a senhora. Olha que exemplo de humildade do nosso Chico. Porque quando a gente trata as pessoas moralmente iguais, nós não somos melhores que ninguém e ninguém é melhor do que a gente. Então, dependendo do grau de compreensão de cada um, nós vamos agir diferente. Mas qual é a coisa mais importante? Que a gente haja de acordo com a nossa consciência. Se eu sei que uma coisa é certa para mim e estou fazendo errado, a minha culpa é maior. Se eu cometo um erro, a outra pessoa comete o mesmo erro, só que eu sei que está errado, aquela pessoa não. Aos olhos de Deus, quem que é mais responsável? Sou eu, que sei o que é certo, que sei o que é errado. Então o dever moral, ele passa por esse ponto, consciência. Então hoje nós estamos aqui ouvindo um pouquinho, adquirindo uma consciência um pouco maior, o nosso dever vai aumentar. Lamento informar para vocês, mas o nosso dever vai aumentar, porque nós temos um pouco mais de consciência. E isso acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. Todos os dias nós somos testados em várias circunstâncias para exercer o nosso dever moralmente correto. É fácil, pessoal? Penso que não, não é? Nós temos vários tipos de deveres morais. Primeiro é o dever conosco mesmo. Isso quer dizer o seguinte, que eu não devo me violentar moralmente. Eu não devo fazer nada que a minha moralidade não aceite. E isso serve no trabalho, isso serve nas nossas relações familiares com filho, esposa, marido. Isso serve em todos os lugares. Outro dia, conversando com uma amiga, ela veio, não vou citar o nome dela, ela veio reclamar de algumas posturas do marido dela. Ela é muito amiga minha, há mais de 20 anos, ela perguntou: o que você acha?
Eu virei para ela e falei assim, eu não vou meter meu bedelho no casamento de vocês, não. Eu falei para ela, os dois são meus amigos, depois vocês ficam de bem, eu vou ficar ruim. Mas uma coisa eu posso te dizer, nas relações que nós temos, ninguém tem o direito de exigir que a outra pessoa haja da maneira que a consciência dela não permita. Ninguém tem direito de exigir que as pessoas façam coisas erradas em nome de qualquer amor, porque não é amor. Em muitos casamentos, às vezes, o parceiro, ele quer que a mulher ou o marido sejam cúmplices de uma relação ou de uma atitude que a outra parte sabe que é errada. E aí ele joga, ele diz assim, você não está comigo? Você não me ama? Se você me ama, você tem que fazer isso. Cai fora do relacionamento. Não presta, não é amor. Porque quando a gente ama, a gente respeita as outras pessoas. Inclusive, uma das coisas do dever moral é exatamente respeitar cada um como são. Como eu posso exigir da outra pessoa comportamentos, atitudes que ela não acredita? Se eu não quero para mim, eu não posso exigir isso para o outro. Nós temos que respeitar as pessoas. Estou dando só pequenos exemplos, talvez muitos estão pensando na sua cabeça, isso acontece comigo, aconteceu uma coisa parecida, um determinado momento isso transcorreu na minha vida. E o que eu faço? Haja de acordo com a sua consciência. Haja de acordo com a sua consciência. Nós estamos dentro da doutrina espírita, acreditamos na doutrina espírita. O que nós temos que fazer? Por dever de consciência, divulgar a nossa doutrina espírita. Chegar para aquele amigo que está com dificuldade, que está com problema, e dizer para ele, eu tenho uma solução para os seus problemas, pelo menos uma explicação. Dentro da doutrina espírita eu tenho. Consolar as pessoas dentro da doutrina espírita, eu brinco com as pessoas que eu digo que é fácil. Você tem sempre resposta. Mesmo na hora do desencarne, você sempre tem resposta. As nossas dores, nossas aflições. Então, se nós temos conhecimento disso, é nosso dever passar para todas as pessoas isso. É nosso dever quando a gente encontra uma pessoa necessitada, precisando de um ouvido. Quando a gente encontra uma pessoa precisando de uma atenção, de um carinho. É nosso dever dar com amor, não como uma obrigação. Senão não tem sentido. Porque tudo que vem da nossa vida, das leis divinas, vem em origem de Deus, e Deus é amor. Fora disso, as coisas não têm sentido. Eu estou no meu trabalho, qual é o meu dever moral? Fazer tudo que está ao meu alcance, dentro do meu horário de trabalho. Eu tenho empresa, a gente tem um grupo muito grande, são quase 10 mil pessoas, e a gente observa que tem muita gente que quer emprego, mas não quer trabalho. Reclama do salário, queria ganhar o que o outro faz, o que o outro ganha, mas não faz o que o outro faz, não se dedica. E o que a gente tem que fazer? Fazer tudo o que está ao nosso alcance. Tudo. Outro dia eu estava ouvindo um CD do Chico, com a voz do Chico, coisa mais linda. E ele falava assim: se vocês soubessem as alegrias celestiais daqueles que voltam ao trabalho no exato momento que podem, e não quando se lhes é permitido, que você abreviasse um dia da sua volta para dedicar onde você está, que louros espirituais vocês receberiam. Se vocês soubessem, diz o Chico, o quão importante é aquela moeda que você dá na esquina para alguém que lhe pede, aos olhos de Deus, se você fizer com amor, se você fizer com carinho, sem orgulho, sem se sentir melhor que a outra pessoa. O dever implica honestidade, honestidade pura. E a honestidade, ela não tem lado, só o certo.
Então todas as regras da nossa vida que servem para nós, para os nossos entes queridos, devem servir para os outros também. Inclusive, vou falar inimigos porque espírita não tem inimigos, não é? Mas inclusive aqueles que não são tão afetuosos com a gente e que a gente não consegue ser afetuosos com ele. Então quando a gente se deparar, melhor dizendo, com uma situação que a gente tem um amigo e uma pessoa que a gente não gosta, o nosso julgamento não tem que ser sentimental, tem que ser na consciência. Não importa se aquele meu amigo está errado, eu vou ter que apoiar quem está certo. E isso serve, por mais difícil que seja, nos casamentos, nas relações com os filhos, porque todos nós temos erros. Todos nós temos a consciência do que nós estamos fazendo, ou pelo menos deveríamos ter. E todas essas decisões que a gente toma em relação ao dever são de fórum íntimo. Não tem aplausos nessas decisões. Isso é nós e Deus. Eu me lembro que uma vez eu fui num hotel fazenda, e a gente viaja de vez em quando, né, com a família, e eu cheguei lá, tinha uma coisa bastante diferente. A gente trazia alimentação, iogurte, e estava escrito assim: não usem a geladeira, vamos ter que pagar X reais por dia de uso da geladeira. Eu achei aquele negócio, desculpa, uma babaquice, né, porque eu nunca tinha visto isso. Aí fui conversar com o gerente lá do hotel. Eu falei: olha, você me desculpa, eu viajo de vez em quando, não é sempre, mas aqui você está impondo uma coisa que eu nunca vi. Vocês não permitem a gente usar a geladeira para coisas que a gente compra. Ele falou: não esquenta isso não, ninguém vai saber, pode usar. Eu olhei para ele e falei assim: não, eu saberei, meu Deus saberá, eu não vou fazer isso. É só um exemplo de dever nosso. Nós poderíamos falar: tá bom, obrigado. Quando eu tinha 7 anos, eu gostava muito de matemática, né? Sempre gostei de matemática. Agora eu sou meio preguiçoso, mas eu sempre gostei de matemática. E naquela época, a gente podia sair com 7 anos, andar 2, 3 quarteirões e ir na padaria comprar um pão. Naquela época, já faz tempo, não era padaria, né? Era um barzinho, uma mercearia. Padaria é mais novo, né? E um dia eu me lembro que eu fui comprar uns pãozinhos, eu dei um determinado trocado para a pessoa, e ele pegou e me devolveu, eu pus no bolso. Quando eu estava chegando em casa, eu fui olhar, estava sobrando dinheiro. Eu falei: não é meu, vou devolver, minha mãe sempre me ensinou isso. Exemplo da família. Cheguei lá para o português, o Manuel, né? Sempre tem um português na história de padaria, né? Aí, com todo respeito, tenho grandes amigos portugueses, pessoas que são exemplos de vida para mim. Ele falou: o que você quer? Eu falei: olha, o senhor me deu, acho que 2 cruzeiros naquela época a mais. Ele falou assim: não, eu sei que eu te dei, só estou testando a sua honestidade. Eu falei: bom, se o senhor sabe que o senhor me deu consciente e eu já vim aqui, então o dinheiro é meu, né? Aí ele falou: pode ficar, você merece. É só um exemplo, era criança. Mas a minha mãe já tinha me instruído do que era correto. De não ficar nunca com nada que não fosse meu, mas brigar por cada centavo que fosse. Porque nós somos merecedores daquilo. Então, agir com o dever moralmente correto exige de nós, todos os dias, muito, mas muito mesmo. Ninguém vai cobrar isso da gente. Se a gente está num grupo com pessoas, diversas pessoas, nós não podemos agir por impulso. Que importa se aquelas pessoas estão fazendo uma coisa errada? Eu não vou entrar, porque eu sei que é errado. Algum tempo atrás, vocês lembram? Houve uma situação acho que foi no Guarujá, de confundirem uma mulher e acabaram matando a mulher. Aí deram soco, pedaços de pau na cabeça, uma série de coisas. Isso foi notícia durante vários dias. E aí entrevistaram um cara que apareceu dando pancada na cabeça dela com uma madeira. E perguntaram para ele: por que você fez isso? Ah, não sei, estava todo mundo fazendo, eu entrei no meio e fiz. Não vamos entrar aqui no mérito, porque ele tinha uma tendência a isso.
Ele já tinha um espírito desse lado. Mas acontece isso muito na nossa vida. Às vezes a gente faz as coisas para agradar os outros e esquece de nos agradarmos. Isso não é atitude de egoísmo, não. É consciência moral. Consciência moral que todos nós temos. Às vezes a gente vê uma situação na nossa vida, alguém sofrendo, a gente pensa assim, não é comigo, eu não vou fazer porque não é comigo. Isso não tem nada a ver com aquela pessoa que está passando necessidade. Tem muito a ver. Eles são nossos irmãos. Se eles estivessem dentro da nossa casa, filhos, irmãos de sangue, passando necessidade, a gente não ajudava? Por quê? Porque a gente ama, a gente se preocupa. Dessa forma, o irmão que está na rua, a gente tem que ter o mesmo sentimento, a mesma atitude. Moralmente nós temos obrigação de fazer isso. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Quem que ajudou o doente, caído, machucado, sem roupa, que não dava para saber nem que nacionalidade ele era? É o bom samaritano. O que ele fez? Ele ajudou sem esperar nada de volta, sem esperar nenhuma recompensa. Então, quando a gente age com a consciência, quando a gente age com a certeza que está fazendo a nossa obrigação, o nosso dever moral, as portas se abrem. E aí vem aquela paz maravilhosa, que a gente às vezes não sabe de onde que vem, né? Aquela sensação gostosa. O desejo de ajudar. Vocês já tiveram essa emoção? De ajudar uma pessoa, ir num asilo, conversar com um idoso, pegar uma criança num orfanato no colo, acariciar a cabeça dela. Vocês já tiveram a visão de encontrar alguém caído no chão, te pede uma ajuda e você tentar ajudar sem julgar? Sem fazer qualquer tipo de preconceito? E aí quando a gente ajuda de coração, no silêncio, na humildade, vem uma paz tão gostosa, vem uma sensação tão fantástica, que a gente fala, eu quero mais. Isso é um crescimento espiritual para a gente. É a oportunidade que a gente tem dia a dia de praticar o nosso dever de maneira cristã. Independente de religião, independente de raça, independente de dinheiro, estado social, cultura. Todos nós temos essa condição. Todos nós temos a capacidade de fazer a nossa parte. O ano passado, eles têm uma distribuição de cestas de Natal no ano do pessoal, né? O ano passado, o ano retrasado, eu fiz a palestra aqui. Então o pessoal se reuniu, trabalhou bastante, buscaram cestas básicas. No dia que eles vieram aqui, fizeram um lanche. E aí tem a palestra, né? Aí eu pensei, o que eu vou falar para esse pessoal? Pessoal normalmente que mora em casa de madeira, em lugares muito simples, muitos deles desempregados, muitos deles com problemas de saúde na família, excesso de filho. Aí na hora me veio um pensamento, ninguém é tão rico que não precise de nada, e ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Aí eu falei para eles assim, hoje vocês estão recebendo o fruto da ajuda de um grupo de pessoas que está exercendo o dever moral dentro dessa casa. Quando vocês saírem daqui, façam alguma coisa por alguém. Eu não estou pedindo para vocês pegarem essa cesta básica e entregar porque vocês precisam, mas eu estou pedindo para vocês ouvirem seus vizinhos, vocês serem simpáticos, vocês serem amorosos, respeitosos. É só isso que Deus quer da gente. Todos nós temos coisas para dar. Eu tento fazer palestra, né? Cada dia que passa aprendo um pouco. Eu acho que eu estou tentando aprender que esse é um caminho que eu encontrei de divulgar minha doutrina. Porque eu acredito nessa doutrina. Então quando me vem esses temas, esse tema, principalmente o tema do dever, mexe muito comigo. Aí eu sempre me questiono, o que ele tem a ver comigo? E quando eu estava preparando, me veio a resposta.
tudo. Me mostra a minha pequenez, me mostra as minhas inseguranças, me mostra os meus medos. Outro dia eu fiquei constrangido, eu fui fazer a palestra do homem de bem. Aí eu comecei a ver, o que é um homem de bem? Que é tudo isso do dever moral está no homem de bem. A pessoa paciente, amorosa, não julga. Aí até brinquei na casa que eu estava e falei assim, eu me sinto envergonhado. Porque eu estou muito distante. Mas sabe de uma coisa? Como dizia o Chico, eu estou rastejando, mas estou rastejando para frente. Eu estou tentando. Assim como todos nós aqui também estamos tentando do seu jeito. Então, nessa noite, que eu tenho o privilégio de falar aqui, eu queria fazer uma convocação. A gente tem um estudo aí, que nem 5% do que se fala nas palestras se guarda depois de 2 horas, 3 horas, talvez um dia. Até a gente estava brincando outro dia, que o casal veio, assistiu a palestra, falou, a palestra é maravilhosa de um outro expositor. Aí chegou em casa, a sogra, que morava com eles, perguntou, e aí, como é que foi a palestra? Não, a palestra foi excelente. Qual o tema? O tema, espera um pouquinho, deixa eu pensar qual foi o tema. Então eu sempre tenho criado o hábito de, no final das palestras, que a gente guarde o foco principal. Hoje, quando a gente fala sobre dever, vamos guardar em nossas mentes, primeiro, que só depende da gente, só depende da nossa aplicação, da nossa consciência, e que a gente tem um Deus de amor maravilhoso, que está sempre olhando para a gente, está sempre nos cutucando e dizendo, opa, Nestor, não vai por aí, olha, você está vendo? Eu estou te dando mais uma chance. Eu estou te dando mais uma oportunidade de você evoluir. Eu estou te dando mais uma condição de você fazer o que é certo. Eu te amo. Eu quero ver você feliz. Eu quero ver você em paz. Então, quando eu venho fazer uma palestra, eu tenho que render glórias a Deus mesmo. E dizer obrigado, meu Pai. Obrigado por essa casa. Obrigado pelas pessoas que estão aqui, pelas espiritualidades. Obrigado pela minha voz, pela minha saúde, pelas nossas famílias. Que nós possamos, ao longo dos nossos dias, exercer o nosso dever como cristãos, como seres humanos moralmente íntegros, ou pelo menos que nós estamos tentando ser íntegros, de forma clara, que as pessoas que nos encontrem olhem para nós e dizem, ele é diferente. O que o faz ter tanta alegria, mesmo perante todas as tribulações, perante todas as dificuldades? O que faz ele ter cheio de fé, de esperança? Aí as pessoas vão olhar para nós, vão enxergar a luz que a gente exala, e vão ver de repente uma personagem bem tênue, transmitindo um pouco de Jesus na vida de todas elas. Porque tenho certeza que quando nós aplicarmos o nosso dever moral, o Cristo está do nosso lado. E as pessoas vão enxergar isso, porque nós vamos ser diferentes. Tenham todos muita paz. Obrigado pela paciência, tá? É sempre um prazer estar aqui nessa casa. E agradecer infinitamente a oportunidade de estar novamente aqui. Que sejamos todos muito felizes, porque nós viemos para ser exatamente isso, felizes. Nem ricos, nem pobres, nem bonitos, nem feios, somente felizes. E é isso que vai nos dar paz durante todos os momentos da nossa vida. Que assim seja.